Alô pessoal, direto ao ponto aqui, dia quente, dia movimentado, dia de confusão lá no CT Luiz Carvalho, aquela tentativa de agressão, atos de vandalismo, tentativa aí de pegar os jogadores do Grêmio, cenas lamentáveis protagonizadas por torcedores do Grêmio, não sei se dá para chamar de torcedores, né? Torcedor, aquele mais fiel, aquele fica irritado, mas é um cara que reclama assim nas redes sociais, faz o seu protesto, não vai partir para porrada, né? Quem parte para porrada é vândalo, e acho que a maioria vai concordar comigo, eram vândalos. Certamente o maior número de pessoas que estava presente hoje à tarde lá no CT Luiz Carvalho. Mas não é esse o assunto principal aqui desse vídeo. Essa é uma marca do canal, é sempre jogar as coisas para frente e nós vamos falar de coisas de campo, coisas que podem representar pelo menos uma tentativa de solução para o Grêmio, porque agora a situação é a seguinte, é tentar ver o que pode ser feito dentro de campo para que a equipe ganhe seus jogos e consiga gradativamente sair da zona do rebaixamento. Então, fique atento, é um assunto que você vai gostar, posso ter essa convicção. E antes ainda de falar sobre esses assuntos, quero agradecer aqui a sua intensa participação. Nós temos proposto aí diariamente assuntos, temos pedido a sua participação, você vem, coloca a sua opinião de maneira muito respeitosa, nós ficamos muito felizes com isso, é sinal de que está havendo aquilo que a gente queria realmente, que era uma integração, uma simbiose entre quem está aqui atrás da câmera e quem está assistindo. Muito legal, muito obrigado mesmo pela sua participação. Sobre o que aconteceu hoje à tarde, todo mundo já sabe, os diversos canais do YouTube já colocaram as cenas, as emissoras de rádio já falaram a respeito disso, televisão, sites, todo mundo já sabe o que aconteceu. Muita gente, cerca de 150 torcedores indignados lá, e uma pena que as principais vítimas de tudo isso, não que a gente quisesse que os jogadores fossem vítimas, né? Não queremos, obviamente, isso, mas uma coisa que foi colocada, foi dita pelo Rafinha na entrevista coletiva, é que carros de funcionários, que são pessoas mais humildes, né? Acabaram sendo atingidos por pedradas jogadas por torcedores. Nós também, obviamente, lamentamos isso, porque temos muitos amigos que são funcionários do Grêmio. Mas na entrevista coletiva do Rafinha, ele diz que os jogadores aceitam as críticas, mas, claro, não aceitam os atos de vandalismo, garante que os jogadores estão se doando ao máximo, diz que tem jogador que nem dorme mais direito e nem está querendo sair na rua, prometeu um segundo turno muito melhor, promessa feita pelo Rafinha, que disse: todos nós somos trabalhadores, não tem vagabundo aqui. E acabou também o Rafinha falando a respeito da saída do Michael, do volante Michael, a saída que aconteceu no começo da semana, lamentou a saída do Michael, diz que ele fará muita falta como um líder dentro do vestiário, mas é uma decisão tomada pelo clube, pelo próprio Michael. A Rafinha disse que nada poderia ser feito. Então acho que sobre esse assunto já falamos bastante, agora sim. Eu quero falar a respeito de uma entrevista que o Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu na noite da terça-feira para a Rádio Gaúcha, para os meus amigos Lucianinho Périco e o Johnny Vasconcelos. O Marcos Hermann falando sobre o desempenho da equipe e, entre outros assuntos, abordado pelo Lucianinho sobre a ida do jogador Ricardinho para o futebol português. O Lucianinho disse que não concordava com a ida, e o Marcos Hermann explicou por que o Grêmio liberou assim tão facilmente o Ricardinho. Explicação dada pelo Marcos Hermann, que muita gente ouviu, mas daqui a pouco, né, no calor até não levou muito em conta. O Ricardinho foi liberado porque o Grêmio tem para a posição o Borja, tem o Diego Souza, tem o Thuram, que quem sabe uma hora se recupere, fica à disposição, e tem, e aí falou o Marcos Hermann, o Elias. Diz que o Elias está sendo observado com muita atenção pela comissão técnica do Grêmio, o nome dele finalmente começa a circular junto à comissão técnica, junto ao Felipão, junto ao Paulo Turra, e essa me parece uma boa notícia, porque ela atende aos anseios de boa parte dos torcedores do Grêmio. Eu lembro de recentemente ter feito um vídeo aqui, especificamente a respeito do Elias, o Elias Manuel, e foram milhares de visualizações e centenas de manifestações através de comentários de gente dizendo que o Elias tem que ser aproveitado. Claro, não uma unanimidade, né? Sempre há quem desconfie, pô,
de repente não é tudo isso, mas a maioria das pessoas gostando do Elias e torcendo para que ele fosse aproveitado. E isso agora, de fato, deve acontecer. E aí comecei a ligar as pontas e lembro que depois da derrota para o Corinthians, o Felipão disse que entre as medidas que tomaria nesses 15 dias aí, até o jogo contra o Ceará, uma delas seria a observação de jogadores que ele não pôde olhar ainda com muita atenção. E aí, não lembro se ele falou especificamente, mas a dedução foi lógica. Os nomes do Everton Cardoso, o atacante, aquele que era do São Paulo, veio para o Grêmio trocado pelo Luciano, e o do Vitor Ferraz acabaram sendo ligados a essa informação, porque os dois foram reintegrados, eles treinavam em turnos separados, passaram a treinar com o time principal, e não porque o Grêmio temia assim, alguma ação trabalhista por afastar os jogadores, não. Por um desejo da comissão técnica, o Felipão de fato quer observar os dois jogadores e quem sabe aproveitá-los nesses jogos aí que restam até o final da participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É provável que os dois, inclusive, atuem pela equipe de aspirantes do Grêmio contra o Corinthians, jogo marcado para esta quinta-feira no CT de Eldorado do Sul. Mas não foi só a respeito dos dois que o Felipão falou, ele disse que alguns jogadores da transição podem ser aproveitados. E qual é também a dedução lógica? Qual é o jogador da transição que é mais citado? É o Elias. Então, é esse jogador, e aí, corroborada a afirmação do Felipão pelo que disse o Marcos Hermann, é este jogador que passará a ser aproveitado agora no grupo principal do Grêmio, quem sabe tendo a possibilidade do aproveitamento em alguns jogos. É a solução? Não sei se é a solução. Ninguém sabe se é a solução. O que nós sabemos, o que temos de concreto até agora, é que alguns jogadores colocados na função de ataque não deram uma boa resposta. E não vou falar em nomes aqui, até porque há muitos garotos, não vou expor os meninos, mas por que não testar o Elias? Daqui a pouco ele entra, faz um gol, garante 3 pontos, assegura uma vitória, por que não? Como diz meu amigo Paulo Paixão, o não a gente já tem, né? Quem sabe tenhamos o sim, mas tem que testar, né? Tem que testar o Elias e parece que esta é a ideia da comissão técnica. Até não duvido que o Felipão, nesta quinta-feira, esteja em Eldorado do Sul para ver o Elias e outros jogadores atuando pela equipe de aspirantes contra o Corinthians. Bom, eu falei que recentemente postamos um vídeo a respeito do Elias e nesse vídeo nós ouvimos o César Lopes, o Cezinha, que é o técnico da equipe de aspirantes, pedimos ao Cezinha que fizesse uma avaliação das características do Elias e perguntamos a ele se o Elias, que tem 19 anos de idade, vai fazer 20 em novembro, perguntamos se o Elias lembra algum jogador que já tenha passado pela equipe principal do Grêmio. E esta foi a resposta do Cezinha, César Lopes, que nós fazemos questão de repetir aqui para deixar ainda mais fixada na mente do torcedor do Grêmio. Se eu for fazer uma comparação com um atleta que eu acredito que passou pelo clube e que tem mais ou menos uma característica parecida, eu destacaria o Borges na época. Eu acho que ele se assemelha muito a esse jogador. Ah, sim. Mas acho que ele é mais alto que o Borges, não é? Eu vou te ser sincero que eu não lembro da altura certa do Borges para a comparação que você... Mas eu acredito pela questão do jogo de pivô, do jogo de tabela, da poder de finalização, potência de arranque. Ah, muito interessante. Nesse sentido, assim. Perfeito. Aí está, Cezinha. César Lopes falando a respeito do Elias, que segundo ele lembra o Borges, aquele centroavante que atuou no Grêmio em 2010, 2011. Muita expectativa, portanto, para ver se o garoto realmente será aproveitado. E acho que, sendo aproveitado, tem a sensação que você pensa assim também, pode ser uma boa solução. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!